Olá, meus caros padawans. Essa será uma aula de Tem Método, no qual você descobrirá como tornar-se uma máquina de moer o sistema. Venha comigo, mas lembre-se de aceitar o princípio do contraditório, de argumentar contra o racionalismo retórico de Botequim e de desprezar a oratória do condor de bucho puramente reacionária. Tome sua ducha de formal, drope sua Red Pill diária, coloque o capacete de alumínio, aumente o volume e prepare-se para a dose de antiácido intelectual. Fique tranquilo, pois aqui é permitido falar de dualidades e se discordares de mim, não serás considerado um inimigo. Respire fundo e venha latifundiar comigo no deserto de ideias. O show da razão começa em... O primeiro participante a ser refutado será o Nando Moura. Ele levou um pad pra sair e agora está experimentando o gosto da espiral do silêncio. Aquele lugar triste, sombrio e solitário que ele tentou jogar o Lilo. Parece que o jogo mudou, não é mesmo, Anal Funfal? Você deve estar decepcionando muito. Argumento furado número 1. É que ser um conservador é ser politicamente cético. Mas errou. Parece que o nosso convidado é leitor de Edmund Burke, pai do conservadorismo moderno, mas não entendeu muito bem o que ele queria dizer com seu discurso. Cirurgia deu errado. Reflita comigo, Padawan. Burke falou para ser cético com todos os discursos políticos, mas principalmente com os inflamados, que faziam uso excessivo do racionalismo para fundamentar suas ações. Então, os gafanhotos precisam ser céticos com o Nando. Um discurso racionalista abusa da razão. Estou certo, ele está errado. Mas o buraco é mais embaixo, caro humano. Não existe uma verdade única e universal, muito menos uma única narrativa a ser considerada. Argumento furado número 2. Quando a narrativa se impõe à realidade, aí vocês estão no caminho errado. Entretanto, nobre participante, o mundo é mais complexo que vender cursos livros que nunca vai ler ou surtar na internet e ameaçar pessoas, nobre refutado. Sendo assim, não é sobre quem está com a razão. Não. Mas qual a melhor escolha, quais os melhores resultados, ao invés do caos. Palavrinha que você ama. Admita, o mundo não gira em torno do seu umbigo. Acorde. O convidado pediu ajuda para os universitários. Que coisa absurda. Argumento furado número 3. Elegemos o Bolsonaro para romper com tudo. Não. Elegemos para romper com um sistema político hegemônico petista, não para romper o sistema republicano e instituir o caos institucional. Caos! Quem ama bloqueia. Desapegue, irmão. Não tenhais medo. Há tempo. Ou não. Argumento furado número 4. Qualquer canal da direita conservadora que estiver costurando uma narrativa podem se preparar porque vocês vão me ter como um inimigo político. Seu discurso parece coletivista. Cadê o pensamento individualista? Sabe, os conservadores nos disseram para sermos céticos e sermos nosso próprio guia. Obedecer nossas convicções, não obedecer um youtuber e roqueiro que foi cabo eleitoral, mas agora pensa que manda no governo, no povo e nos amigos. Seu conceito daquilo que significa liberdade de pensamento está equivocado. Aqui vale até ameaça. E vocês não querem isso. Vocês não querem isso, tá bom? Acho que a mudança é pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Tá ruim. E pior ficará se você ficar nesta. Pega essa rima, recado, tente entender e corta a testa. A participação do nosso convidado está decepcionando. Então, pede pra sair. Mas antes, meus eminentes gafanhotos, lembrem-se de que a tentativa de isolar o Lilo foi para dissuadi-lo a ceder e mudar de opinião. Entretanto, o plano deu errado. Lilo é casca grossa, faz parte do gabinete da razão, é seguidor fiel do Biruliro, enfrenta dinossauros da política há mais de uma década, não será um careca cabeludo inflamado no discurso de ódio que amolecerá os valores de um templário raiz. Lilo é nosso, é tudo nosso. Vai pro Supremo! É claro que preciso citar também esses adoradores do MBL que vivem chamando de gados e passadores de pano quem defende os ideais e ações do governo. Esquecem que entendemos de porradaria cultural e política. Sabemos que tudo que não é falado é esquecido e vai pra espiral do silêncio. Falaremos das partes boas e ruins, mas é difícil lutar contra um governo que acerta muito mais que erra, não é mesmo? Eu, definitivamente, não queria estar do lado negro da força nesse momento. Postaremos sobre o que quisermos sim. Faremos vídeos sim, passaremos pano sim, digo, não passarão. Também preciso admitir, nobre ouvinte, que nesse rally rola político o que não falta é argumento furado. Que tal aquele de Fulano de tal elogiou Beltrano, ferrou, é do mesmo time. What? É não, irmão. Todos os esquerdistas de meia tigela perceberam esse argumento idiota e viraram baba-ovos do Bolsonaro por um tempo. Os surfistas, lembra? Os inimigos também entenderam. Será que se eu elogiar o nobre convidado Nando, o seu best Arthur lançará ele na espiral do silêncio por receber elogios de mim? Um anônimo inútil e sem relevância, um conservador que aceitou petista na PGR. Bonitão.
Falando em low energies e isentões, o que encata alguma coisa é o próximo convidado do Show da Razão. Vem cá, gueixa do Gilmar. Já passou o pano pra ele hoje? Nosso segundo convidado é o deputado federal líder dos Bumbum Livres e apaixonado pelo Maia, mas nem sempre admite isso. Nós defendemos o liberalismo político, que claramente o presidente não defende. Ele não reconhece o interlocutor do qual discorda dele como legítimo no debate público. Cansei. É muita baboseira junta e misturada. Vamos desconstruir essa retórica e voltar à sua origem. Bolsonaro representa o voto antipetista e o desespero do povo brasileiro por um governo decente. O restante da história está sendo construída em 2019, mas o ego é grande demais para ver os resultados, a ganância já corroeu seus olhos puxados e a ambição demasiada tapou seus ouvidos. Eis o paradoxo. Como sugerir o drop de uma Red Pill a um gafanhoto juvenil como Japa, sendo ele um dos principais distribuidores da Blue Pill pros padawans inocentes? Sua sede de imortalidade política te denuncia e sua paixão pelo vampiro mostra quem você realmente é. Juvenil demais. Falando poder, e disso você gosta. Se a pessoa compartilhar algo que prejudique a imagem de algum político e aquilo for mentira, ela será punida. Cadê os princípios liberais nesse mandato? Acha que a política resume-se à reforma da Previdência, neófito? Aprovar a Lei Kim é como um cristão ferir um dos 10 mandamentos. Glorifica de pé, seita. Imagine um amante de Jeová mentindo. Ele está pecando e o pecado merece ser a morte da alma. Entre os princípios do liberalismo está a liberdade individual. Um liberal que fere esse princípio, mente. Você irá aprender a si mesmo, garotão? Pra piorar, o argumento sujo é o que o MP precisa interceptar telefone, ler todas as suas mensagens privadas, ouvir todas as suas conversas, mapear onde gastou cada centavo e daí, talvez, se a pessoa estiver mal intencionada, será presa. Edmund Burke e a direita não reacionária foram os que tentaram impedir a Revolução do Terceiro Estado. Se estivéssemos no século XVIII, diriam que isso é tática fascista. Ainda bem que estamos no século XXI e todo mundo já entendeu o significado de liberdade e liberdade de expressão. O Estado não é paternalista e mal se mete na vida do cidadão. Ah, isso só é verdade entre os burgueses e integrantes das capitanias hereditárias brasileiras, também chamado de partido político. Tipo DEM, aquele que finge não participar, ataca o centrão e faz papel de bobo, refutando a si mesmo. O medo é o caminho para o lado negro. O medo leva à raiva, a raiva leva o ódio leva ao sofrimento. Mas o pior é ver nosso terceiro candidato, famigerado conservador, cuja sociedade tem mais esperança na mudança que o Palmeiras que sonha, mas não tem mundial. Caio Coppola. É triste ver nosso participante chegar aqui no programa e passar pano e já ir embora, porque ele só tem aparecido na mídia pra fazer isso para o centrão mesmo. E claro, pra fechar a edição do Show da Razão de hoje, não poderíamos ter deixado de chamar o ilustre pica das galáxias, rei da porra toda, Surprise, motherfucker. Felipe Moura Brasil. Dono de um ego implacável, mas de uma sensibilidade extraordinária. Ele é especialista em surtar igual mulherzinha, depois some por uma semana e volta fingindo demência. Como não citar este grande nome e citar um de seus rivais, o Glenn? É impossível não elogiar a sensatez presente na investida contra as notícias feitas em pastel de vento, roubadas. Olha ele acusando sem provas. Pode isso, produção. Como não concordar com esse discurso maravilhoso? Claro que um jornalista com essa envergadura não para por aí, não é mesmo? Ele argumenta mais. E claro, novamente precisamente técnico, é que a nova modalidade de jornalismo é a publicação de fofoca. Então proclama. Vive para ver a militância celebrar a confirmação anônima de uma fofoca. Depois de tudo, segue a risca o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E publica fofoca como se fosse jornalismo, contrariando todo o seu discurso refinado contra o Glenn e refuta a si mesmo. Babaca. Poxa, Juveninho, assim é checkmate e o show pode ser encerrado. Gosta sim, quando isentão se enforca com a própria corda, refuta seus próprios discursos vazios e inteligentinhos com ações contrárias. Amo uma hipocrisia, e os reis dela. Os caciques da elite puritana e libertina brasileira não são planejadores bons o suficiente para tanta gente que está de olho. Não adianta correr e sumir por um mês ou uma semana, não adianta pedir ajuda para emissora, não adianta chamar aliados de outros canais, não adianta pedir ajuda para outros meios de comunicação. Vencemos em 2018, venceremos em 2019 e se bobear, vai ser goleada pra casa no próximo Show da Razão também. Agora, meu ilustre padawan, aguarde alguns dias para que o antiácido intelectual faça efeito.
Preciso citar que clicar no like aumenta e muito o efeito placebo de um latifúndio de fala. Viver no deserto de ideias não é uma tarefa fácil, pois exige esforço contínuo e dedicação diária, mas não tenhais medo, basta se inscrever, apoiar o canal e assistir todos os vídeos que você será curado de todos os efeitos colaterais do isentismo, ou de qualquer desinformação marrom que circula por aí. Fique tranquilo, o sacrifício é temporário, mas a recompensa é eterna. Exime o combatente.